professora Tereza Lino e Ana Pita, né? Professora Tereza da Universidade Nova de Lisboa e Ana Pita da Universidade de Luanda, vão apresentar a língua portuguesa em contato com outras línguas e culturas. E a discussão fica para depois da apresentação da professora Margarita Correia. Então, professora Tereza, com a palavra. Então, bon dia, bonjour. Alors, je vais parler en portugais peut-être. Bon, alors, tenho que pedir desculpa pela Ana Pita Gross, que não pode estar aqui. Tem o marido muito doente, com uma operação muito grave, então não conseguiu mesmo vir, apesar de estar em Lisboa neste momento com o marido. Eu sou a Tereza Lino, a Ana Pita Gross é da Universidade Agostinho Neto de Luanda, Angola. Então, nós pensámos fazer uma comunicação sobre a língua portuguesa em contacto com outras línguas, culturas, mas na realidade vamos dar talvez mais relevo ao português em contexto de Angola, uma vez que a Ana Pita é angolana. Peço desculpa, mas estamos a fugir ao sol. E agora? Então, a língua portuguesa tem de facto hoje um estatuto de língua internacional e um papel muito importante na geolinguística mundial. Há bocadinho ouvimos a conferência do professor Caio. De facto, a língua portuguesa está numa fase de grande desenvolvimento por diversas razões. E é realmente muito agradável saber também que aqui em Saint-Étienne há muitos alunos de língua portuguesa. A língua portuguesa, de facto, hoje está com uma força e uma grande energia por diversas razões. Enfim, não sei exatamente o número certo de quantos locutores falam a língua portuguesa, mas penso, ontem não tive tempo para verificar o número exato, enfim, mas serão cerca de 240 milhões, mas não importa o número exato, importa realmente a força da língua portuguesa neste momento. A língua portuguesa é de facto uma língua de cultura, com escritores e homens de cultura importantes em diversos países, Portugal, no Brasil, mas penso também agora nos países mais recentes, Angola, que também tem escritores reconhecidos, que penso que provavelmente também conhecem, mas tem também muitos jovens escritores também muito interessantes. Enfim, conheço um bocadinho melhor Angola, mas sei que também Moçambique tem de facto também escritores muito importantes, Cabo Verde também. Mas para além de facto do aspecto literário, cultural, penso que há outra força económica associada à língua portuguesa neste momento, que faz com que a língua tenha uma explosão talvez maior. Por outro lado, existe também a organização CPLP, que possivelmente conhecem e que para eventualmente terem números mais exatos sobre o número de locutores, possivelmente neste site encontrarão esses números, apesar de não ter uma certeza absoluta do que está no site neste momento, ou no sítio. Bom, então, a CPLP é de facto é a comunidade de países de língua portuguesa, à qual se têm associado outros países como observadores também, e na realidade, de facto, a CPLP começa a ter uma importância relativamente grande.
não apenas relativamente à língua, talvez também hoje também associada começa também a ter uma importância associada a aspectos económicos. Penso que há bocadinho ouvimos o professor Caio, que está em Macau. Penso que há uns 20, 30 anos atrás quase ninguém aprendia português na China, mas hoje penso que a China, há pelo menos cerca de 20 universidades na China que aprendem o português em força. Uma delas, a Universidade de Xangai, para além de outras universidades, Pequim. Macau também. Macau hoje aprende mais português do que no tempo em que estava sobre a administração de Portugal. Isso é também outro fenómeno. Portanto, existe Macau, mas existem cerca de pelo menos 20 universidades que aprendem português e que estabelecem cooperação e protocolos, projetos com universidades em Portugal e penso que também com o Brasil e mesmo com outros países de língua portuguesa neste momento. Mas não podemos também esquecer a Índia, sobretudo julgo a cidade de Goa, ou a região de Goa, e, portanto, a África também. Há vários países neste momento que se interessam também muito pelo português, Marrocos em especial, o Senegal, que tem um dos maiores departamentos de língua portuguesa, a Guiné-Conakry, portanto, que se associou à CPLP, e depois toda a América Latina, que tem também o português ao lado do espanhol. Por isso, estas ACIS são também elas dedicadas portanto, à língua portuguesa e à língua espanhola, portanto, as duas línguas românicas irmãs. Então, eu sou também responsável do português língua estrangeira na Universidade Nova e, de facto, vejo que todos os anos há um aumento enorme dos alunos Erasmus, mas não só, portanto, de outros cantos do mundo que aprendem o português. E não são só os alunos de línguas e de literaturas que aprendem português. Penso que o maior volume de alunos que aprendem português são os alunos de economia, um grupo também de direito, um grupo também de medicina, um grupo também de ciências e tecnologia. Mas quem aprende o português em força, de facto, são os alunos de economia que vêm de todos os países, em especial dos países do norte da Europa. Bom, então, de facto, há um interesse enorme pela língua, mas, de qualquer modo, como preparei a comunicação também com a Ana Pita Gross, que é angolana e que, portanto, está também na sua universidade a tentar desenvolver o português, portanto, um melhor ensino do português, mestrados em língua portuguesa e mestrado também em língua francesa, mestrados também em língua inglesa. Portanto, há também um grande investimento no ensino-aprendizagem. De qualquer modo, penso que uma vez que a língua portuguesa está em contacto com várias línguas no mundo, é impossível trabalhar todas. Penso que tenho apenas alguma experiência do português em contacto com as línguas banto de Angola e, portanto, há realmente constantes empréstimos entre o português e as outras línguas. Enfim, podemos dizer que são empréstimos, muitos deles ainda sentidos como neologismos, outros já muito enraizados, portanto, na própria língua angolana, dicionarizados também, mesmo nos dicionários de língua portuguesa de Portugal, mas também nos dicionários de língua portuguesa do Brasil, mas continuam a surgir constantemente empréstimos entre as várias línguas.
Enfim, tenho aqui alguns, depois posso deixar a comunicação com a professora Rosa e com a professora Andreia, portanto é muito, enfim, é engraçado, portanto existem imensos empréstimos na língua corrente, entre várias línguas, neste caso concreto entre a língua Quiombe, que é uma língua da zona norte de Angola. Eu coloco sempre o nome no singular e o nome no plural, uma vez que as línguas banto têm flexões muito diferentes das nossas, portanto fazem a flexão do plural no início. Portanto, há um empréstimo muito simpático que é Kikola, mas que no plural faz bicola. Enfim, portanto é um empréstimo que praticamente entrou em várias línguas angolanas, com uma pequena diferença só no início, portanto no fonema do início, mas na realidade é o mesmo empréstimo, portanto que passou, enfim, aqui tenho uma lista de empréstimos que depois posso deixar, mas são realmente muitos, na língua corrente de todos os dias. Uma vez que a Ana Pita trabalha desde há muito tempo no domínio da medicina e no domínio mesmo da saúde pública, ela própria tem 2 anos de medicina, enfim, tentámos também recolher vários empréstimos que passaram do português concretamente para o Quiombe, mas também para o Quimbundo, portanto empréstimos na área também da medicina. Então, nós trabalhamos muito sobre as chamadas línguas de especialidade. Ela própria, a Ana Pita, também tem uma tese de doutoramento sobre um dicionário bilingue português-quimbundo, que deseja de facto fazer, e penso que irá mesmo fazer, uma vez que ela própria tem formação em medicina e também na área da saúde pública. Então partimos de textos, enfim, daquilo que nós chamamos corpora, escritos em português, portanto textos escritos de medicina em português de Portugal, concretamente. Para o Quimbundo é mais complicado, não há muitos textos, mas há alguns textos em Quimbundo e frequentemente temos que recolher a textos orais. Só para conhecimento enfim, o Quimbundo é uma das línguas mais importantes também de Angola, é a língua da cidade e talvez seja uma das línguas que tenha mais termos médicos, o que não existe necessariamente noutras línguas. Talvez por ser a língua da cidade, talvez por ser a língua da cidade que acolhe mais cooperantes, talvez mesmo vários missionários cooperantes também tenham criado termos da medicina e por isso é mais fácil nós tentarmos fazer um dicionário com um caráter terminológico para esta área, o que não é possível para outras línguas de Angola, onde não há de facto tantos termos médicos. Portanto, partimos de textos escritos, como eu há bocadinho disse, mas também eventualmente de dicionários portugueses, eventualmente de dicionários mesmo antigos feitos em Angola, mas muitos deles estão muito desatualizados e pouco nos valem. Não vou entrar em pormenores de lexicografia propriamente. Então, procuramos fazer um dicionário, portanto, as duas, procuramos fazer um dicionário aquilo que se chama um e-dicionário, portanto, que possa ficar disponível na internet,
mas eventualmente que tenha também uma versão em papel. A internet, enfim, as tecnologias digitais permitem-nos maiores, enfim, outros tipos de desenvolvimento que o papel nem sempre ajuda. Só que a internet em África e concretamente em Angola também muitas vezes falha e, portanto, possivelmente teremos que pensar em duas versões, uma digital e outra em papel. Então, será um dicionário terminológico da medicina e de saúde pública, portanto, saúde pública é mais ampla que a própria medicina, que tenha um caráter de aprendizagem talvez não apenas do português língua materna, mas talvez mais do português língua segunda, uma vez que muitos alunos de medicina têm como língua materna outra língua nacional e o português é uma língua segunda, eventualmente também como língua estrangeira. Então, desde algum tempo que nós temos vindo a desenvolver, portanto, trabalho na área da medicina, também para os próprios alunos Erasmus e alunos estrangeiros que nos chegam, porque normalmente por ano há pelo menos uns 20 alunos de medicina que chegam e que precisam de aprender o português médico. E temos muito poucos materiais nesta área. E é preciso, de facto, construirmos materiais para o ensino-aprendizagem do português médico para estes alunos. Por isso estão ali as bandeirinhas todas, para que os próprios alunos possam entrar pela sua língua para chegarem, portanto, ao termo médico na sua língua. Uma vez que nós normalmente trabalhamos com corpora, isto é, textos informatizados, esses textos informatizados podem, numa segunda fase, serem reutilizados para serem introduzidos no dicionário ou serem... Desculpem, mas isto são as mudanças do sol e do frio. Portanto, os corpora, isto é, os textos informatizados podem ser reutilizados para serem integrados no próprio dicionário, assim como as próprias imagens também. Penso que este processo vai surgir também no dicionário que a Ana Pita vai fazer, uma vez que tem uma forte perspectiva de aprendizagem. Então, penso que a Ana Pita Gross começou sobretudo, enfim, que é de uma família de médicos em Angola e também em Portugal, portanto, vários médicos, portanto, tem muitas ajudas que podem, enfim, quem pode bater à porta, digamos. Então, no entanto, ela começou, de facto, pela anatomia e pelos sistemas, para depois evoluir para outras áreas da própria medicina. Então, temos aqui um esboço do dicionário, portanto, uma ficha terminológica de partida, com definição, contexto, a imagem. Portanto, uma das outras preocupações, aliás, que aparece na tese, é a própria metáfora, sobretudo a metáfora no termo médico do quimbundo. Aqui tínhamos, julgo que é a omoplata, que em quimbundo é uma metáfora, portanto, julgo que é o prato do ombro, se não me engano. A coluna vertebral, que também em quimbundo é uma metáfora, portanto, o termo em si é uma metáfora, significa a bengala, portanto, que faz de suporte do próprio corpo. Então, digamos que os próprios termos da anatomia e da fisiologia constituem uma espécie de rede conceptual que ela depois tenta, de facto, apresentar num mapa conceptual para servir também de ensino-aprendizagem dos termos médicos e das suas relações entre eles. Então, aqui aparece apenas um mapa conceptual associado à própria coluna vertebral, com os vários termos que compõem a própria coluna vertebral. Uma espécie de, portanto, de rede, portanto, de relações entre os vários termos e, digamos que essa rede
rede ou, enfim, de associações é útil também no processo de ensino e, sobretudo, de aprendizagem, que ajuda, de facto, o aluno, mesmo o aluno adulto, a fixar novos termos. Por último, portanto, mais uma ficha terminológica, portanto, enfim, típica, definição, contexto, equivalente em português, portanto, na língua, portanto, do quimbundo, as várias classes nominais que existem nas línguas banto, que são dificílimas para nós de línguas românicas e não só, mas, portanto, o mesmo sistema que é utilizado para a aprendizagem, digamos, de processos de morfologia ou de morfossintase pode também ser explorada também para o próprio português. Portanto, significa que o dicionário pode ter vários links, várias ligações para os textos, como eu há bocadinho falei, e pode ter, portanto, ligações para os chamados mapas conceptuais e para as características da língua portuguesa ou para as características da língua quimbundo. Bom, então, na realidade, tenta-se explorar o dicionário de especialidade, numa perspectiva daquilo que nós hoje chamamos de socioterminologia ou de terminologia cultural, portanto, atento não apenas aos empréstimos que existem entre as duas línguas, mas também, portanto, atento aos valores culturais, muitas vezes que existem associados aos próprios termos médicos, e são, de facto, muitos os valores culturais, enfim, os semas culturais que existem associados a termos médicos, enfim, desde a malária, portanto, à cancerologia, à pneumologia, portanto, termos que têm um caráter internacional, mas que nos vários contextos africanos têm, de facto, sentidos ligeiramente diferentes. Então, o dicionário com as várias componentes, sobretudo se é um dicionário feito com tecnologia digital, portanto, o dicionário pode ter várias componentes, podemos passar de uma componente para a outra, e essas várias componentes podem ter, de facto, uma função, portanto, podem ajudar no processo de ensino e também da aprendizagem do jovem adulto, associado aos textos que têm, portanto, expandem, portanto, a significação de um determinado termo, ou associado, portanto, a processos de morfologia ou outras especificidades de uma língua e da outra. E pronto, era isto que eu quero dizer, e espero de facto que a Ana Pita tenha a coragem de facto de levar para a frente este trabalho, uma vez que ela própria já ensina o português médico enfim, naquilo que corresponde mais ou menos a uma Escola Nacional de Saúde Pública e, portanto, tem essa missão e função de ensinar o português médico. Pronto, e terminei. O sol já foi embora. Olá, bom dia. Eu vou falar sobre o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que é um projeto que está em curso, patrocinado pelo ILP, que é este logotipo que tem aqui em cima, Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Por sua vez, é um dos institutos da CPLP. Na verdade, o ILP nasceu primeiro que a CPLP, porque, de facto, aquilo que motivou a criação, a união dos países de língua portuguesa foi, de facto, a questão linguística e, portanto, tudo nasceu a partir do próprio da língua. E, hoje em dia, então, o ILP está integrado na própria CPLP. Bom, e
o VOC, como eu vou chamar-lhe agora, a partir de agora, que é o vocabulário ortográfico da língua, não, vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, é um requisito do texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. Portanto, o próprio acordo prevê a realização de um vocabulário ortográfico comum que dê conta também das terminologias científicas e técnicas, o que é uma formulação um bocadinho estranha, mas seja como for, ele é um requisito do vocabulário do acordo, do texto do acordo. Por seu turno, o vocabulário, como vocês sabem, o acordo tem já muitos anos, 26, mas começou a ser posto em prática, primeiro pelo Brasil, logo em janeiro de 2009, depois por Portugal em 2011, e tem vindo progressivamente a ser posto, a ser aplicado em diferentes países. Neste momento não foi ratificado por Angola e Moçambique, e tem uma... não foi ratificado por Angola e Moçambique, e tem mas espera-se que essas questões, esses constrangimentos políticos venham a ser ultrapassados. O Plano de Ação de Brasília é o resultado de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo que ocorreu em Brasília em 2010 e que determinou que fosse o ILP a levar a cabo o vocabulário ortográfico. Nós em Portugal tínhamos acabado, no mesmo ano, em 2010, tínhamos publicado o nosso vocabulário ortográfico em versão digital, que eu não sei se vocês conhecem, e por isso abri aqui a página. Está no portal da língua portuguesa e tem aqui uma breve apresentação. E é um portal onde vocês podem encontrar, por exemplo, um verbo como negociar, que é um verbo abundante. Podem encontrá-lo com toda a sua flexão, não é? E com toda a sua abundância também. E, portanto, quando nós tínhamos feito este vocabulário, e por isso o ILP, na altura, já no final de 2010, contactou-nos no sentido de saber se estaríamos disponíveis para participar na realização do VOC, que estava previsto que fosse uma plataforma digital também. O VOC constitui ainda um fórum para a discussão de aspectos mais problemáticos da aplicação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e também para a tomada de decisões conjuntas por todos os países. É uma plataforma digital que aloja os vocabulários nacionais, a que nós chamamos VON, dos países de língua portuguesa. Portanto, a ideia é haver uma plataforma digital comum, uma plataforma digital suficiente, construída de tal maneira que os países de língua oficial portuguesa possam nela alojar os seus próprios vocabulários e, portanto, essa plataforma comum passa a ser, que é a soma dos vocabulários de todos os países, passa a estar disponível num mesmo local. A coordenação é do ILP, como eu já disse. Há uma equipa central técnica que é constituída por pessoas do ILP, por pessoas do CELG-ILTEC, que é o meu centro de investigação. Eu fazia parte de um centro de investigação chamado ILTEC, que aliás foi quem fez o portal da língua portuguesa, mas em 2013 decidimos fundir-nos com uma unidade da Universidade de Coimbra chamada CELG, e portanto agora chamamos-nos CELG-ILTEC. E inclui também pessoas técnicos da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, e do NILC, Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, que pertence à Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Há equipas nacionais, portanto, cada país terá nomeado a sua equipa nacional para a constituição do seu vocabulário nacional. E foi ainda nomeado um corpo internacional de consultores, que são pessoas reconhecidas pelos próprios países e foram nomeadas pelas autoridades dos próprios países, que
tomaram decisões relativamente às questões mais problemáticas do acordo ortográfico e criaram um documento de que eu vou falar daqui a pouco. Num primeiro momento, a situação era a seguinte: Brasil e Portugal tinham já os seus vocabulários ortográficos prontos e, portanto, a ideia é que estes dois países cedessem os seus vocabulários para serem integrados na plataforma comum. Os demais países não têm vocabulários ortográficos, ou não tinham vocabulários ortográficos, e, portanto, elaborariam o seu próprio vocabulário segundo critérios de descrição das unidades lexicais comuns para virem a ser integrados na plataforma. A equipa central realizaria o trabalho portanto, quando a questão foi apresentada no seio do ILP, na Comissão Científica do ILP, portanto, a proposta do projeto, da forma de elaborar o projeto, nós fizemos 3 propostas distintas. Ou a equipa aos países que não tinham vocabulários nacionais. Ou a equipa central realizaria o trabalho de realização de vocabulário nacional com a equipa nacional do respectivo país, ou a equipa nacional realizaria o seu próprio trabalho com apoio técnico negociável da equipa central, que acabou por ser a modalidade que prevaleceu e a maior parte dos países fizeram assim, ou então o próprio país não trabalharia em acordo com a equipa central e disponibilizaria uma obra existente, um dicionário ou um vocabulário que considerasse representativo do vocabulário do seu país e cedê-lo-ia para ser integrado na plataforma comum. Cada país teve, portanto, a possibilidade de escolher a melhor forma, a forma que mais lhe conviesse para trabalhar. As fases, então, do projeto foram as seguintes. Em primeiro lugar, a cedência do VOP de Portugal, que está alojado no Portal da Língua Portuguesa, que eu vos mostrei há bocadinho, e também a plataforma do trabalho lexicográfico, que está na base da feitura desse VOP, não é? Portanto, Portugal cedeu esses instrumentos. A Academia Brasileira de Letras cedeu o seu VOLP, seu vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e o NILC cedeu o seu vocabulário também, e houve permissão para usar o corpus brasileiro, que é do António Berber Sardinha, para poder fazer tratamento dos materiais. Foi feita a constituição das equipas e o estabelecimento de um quadro teórico-metodológico e, num primeiro momento, integraram-se os 2 vocabulários já existentes, Portugal e Brasil. Para os demais países, foi feita a seleção das fontes para a constituição dos corpora para a realização dos VON. Reparem que para a maior parte destes países é a primeira vez que é feito um vocabulário de forma sistemática que recolha palavras, não só as palavras próprias do país e que distinguem o português desse país do português dos outros países, mas também que inclua as palavras que são comuns. E nesse sentido é importante chamar a atenção que o VOC tem essa vocação. Ele não é um dicionário contrastivo, nem os VON são dicionários contrastivos, portanto não vão dar só o vocabulário de Angola, só o vocabulário de Moçambique, etc. Mas a ideia é que contenham o vocabulário que é comum a todos, mais aquele que é específico de cada país. Tá? Desses corpora foi feita a extração de listas de vocabulários, que foi sujeito a tratamento lexicográfico, constituição dos vocabulários nacionais. Devo dizer que no caso eu vou antecipar um bocadinho em relação ao final, destas equipas que estão aqui mencionadas, Angola e Guiné-Bissau não participaram e, portanto, optaram por outras soluções. A integração, portanto, a fase seguinte seria a integração dos VON construídos, disponíveis na plataforma comum, para no final, do final do trabalho, ser disponibilizado ao público o resultado final.
Algumas características lexicográficas do VOC. O VOC é baseado em dados da tradição lexicográfica e do uso. Portanto, por um lado, havendo tradição lexicográfica, sobretudo em relação a Portugal e ao Brasil, foram utilizados dados da tradição lexicográfica. No caso em que tal não existia, os dados são sobretudo extraídos a partir de corpora, escritos, apenas escritos e de linguagem formal, uma vez que a questão que está aqui a ser tratada é uma questão de norma escrita, portanto é uma norma ortográfica, aquilo que se quer estabelecer. Portanto, os corpora tinham, foi feito um desenho para o tipo de textos que constituíam os corpora, e esse desenho, esses textos têm a ver com textos de imprensa, obviamente, que são os que mais fáceis de encontrar na internet, legislação, documentos oficiais, literatura, e também textos de especialidade, de diferentes áreas de especialidade, que as equipas de cada país considerassem representativas do seu vocabulário. A ideia é que vai ter, então, representatividade de todas as variedades nacionais do português, e agora aqui aparece a tal perspectiva integradora de que eu há bocadinho falei. As palavras de todos os vocabulários estão representadas, portanto, não só as palavras específicas dos vocabulários nacionais, mas também as palavras comuns. Vão ser usadas, o VOC é possível consultar a partir de uma variedade nacional, e é essa a forma de consulta por defeito. Por defeito, ao entrar no VOC, nós entramos numa variedade nacional, que é determinada pelo endereço de IP do computador onde estamos a fazer a ligação, mas também haverá a possibilidade, eu daqui a bocadinho já me vou mostrar a cara do VOC, para vos mostrar isto. Portanto, haverá forma também de consultar a lista total com todas as palavras de todas as variedades. E isso implica que o VOC tem que ter obrigatoriamente marcas geográficas, portanto, vão ser usadas marcas de uso geográficas para assinalar as palavras nacionais específicas. É um recurso gratuito, disponível online e com inúmeras possibilidades de pesquisa. Inclui muito mais informação do que aquela que normalmente os vocabulários ortográficos incluem. Normalmente os vocabulários ortográficos são umas listas de palavras em que nós temos a forma de citação, a categoria e uma indicação de algum aspecto que se prenda com a pronúncia da palavra, alguma particularidade da sua pronúncia ou da sua flexão, e o VOC vai ter o aspecto que vocês viram há bocadinho do verbo negociar, que é ter toda a flexão das palavras. Vai dar a possibilidade, a partir da plataforma comum, vai ser possível gerar vocabulários impressos, quer seja o vocabulário total, se alguém o quiser fazer, quer seja os vocabulários nacionais respectivos, podem ser descarregados a partir da base comum. Na lexicografia de língua portuguesa, o VOC é de facto uma novidade. Pela primeira vez teremos integrados e alinhados os vocabulários de todas as variedades nacionais. Para Brasil e Portugal, que são os países que têm a sua norma mais estável há mais tempo e mais codificada, é a primeira vez que verá os seus vocabulários tratados e alinhados com os mesmos princípios. Para os demais países, o VOC e os respectivos vocabulários nacionais vão constituir os primeiros levantamentos e descrições sistemáticas dos vocabulários em uso na escrita em português desses países. É também um recurso computacional de grande escala, podendo dar origem a inúmeros produtos derivados e ser reutilizado para aplicações e recursos de processamento computacional do português que envolvem conhecimento lexical. Pelas suas características de construção, nos projetos computacionais, muitas vezes um dos problemas que se coloca,
isto há mais de 30 anos que ando a ouvir falar sobre isto, é que é muito caro fazer projetos computacionais. Agora é menos caro do que era há 30 anos, mas de qualquer maneira os projetos computacionais são caros. E, portanto, as várias instituições financiadoras internacionais, uma das coisas em que mais investiram logo desde o início foi em tornar as descrições da língua, as descrições computacionais da língua reutilizáveis, isto é, utilizando codificação que possa ser facilmente transferível de um ambiente para o outro e possam ser reutilizáveis. Portanto, nesse sentido, o VOC está a ser feito com os padrões mais modernos de codificação das unidades lexicais e, portanto, nesse sentido, todos estes dados são reutilizáveis. Portanto, como grande projeto de lexicografia que ele é entendido como um trabalho que nunca vai estar acabado. É um work in progress, quem ficar com ele depois decidirá o que é que quer fazer dele, mas pode fazer muitas coisas, quer dizer, pode servir de base a muitos dicionários, a métodos de aprendizagem, a recursos computacionais para a aprendizagem de português, sei lá, pode servir de base a inúmeros objetos, a inúmeros produtos. Devo dizer que, em termos internacionais, não existe nenhuma outra língua que tenha uma plataforma assim, com todas as variedades, com os vocabulários alinhados de todas as variedades nacionais e um vocabulário que resulta de uma gestão partilhada pelos vários países da língua portuguesa. Isto em termos de políticas linguísticas e até em termos de lexicografia computacional é completamente novo, é completamente revolucionário, não existe em mais lado nenhum. Portanto, quando começámos o VOC, havia um conjunto de necessidades e foi necessário executar algumas tarefas para preencher essas necessidades. A primeira necessidade foi homogeneizar os recursos existentes. Segunda, criar recursos novos, por um lado, corpora de língua escrita e, por outro lado, vocabulários. Todos estes materiais ficarão também disponíveis para quem os quiser utilizar, quer os corpora criados, quer os corpora criados pertencem aos próprios países, não é? Mas ficarão, a ideia é que também eles fiquem disponíveis para serem utilizados por quem os quiser utilizar. E os vocabulários, também discutir os pontos problemáticos do acordo ortográfico da língua portuguesa, porque eu não sei muito bem, eu tentei a falar e não sei muito bem o que é que vocês sabem sobre o acordo ortográfico. Mas depois na parte das perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas, é um tema de que eu já estou um bocado farta de falar, mas não me importa nada de, se vocês quiserem fazer perguntas, eu posso responder se eu souber, claro. O acordo ortográfico é um tratado internacional. É um texto vago, é um texto que tem bastantes limitações, é um texto que tem alguns pontos que são ambíguos e, portanto, acontece aquilo que aconteceu na história dos acordos ortográficos entre Portugal e Brasil, é uma história longa de 100 anos, que é, eles depois dão aso a interpretações diversas e daí que Portugal e Brasil tenham mantido durante tantos anos duas normas ortográficas diferentes, não é? Portanto, a feitura do VOC permite que todos os países envolvidos possam participar na discussão e resolução dos problemas de aplicação dessa ortografia, dessa norma ortográfica. E é também também dá origem à publicação de resultados. Nós temos feito algumas publicações e penso que as equipas dos diferentes países também têm feito as suas publicações ou irão fazê-las. As soluções encontradas foi então encontrar o tal Corpo Internacional de Consultores que estabeleceu entendimento comum quanto ao acordo e resolveu problemas e lacunas. Foi o uso de ferramentas computacionais para a obtenção e tratamento de informação lexical de uma maneira muito mais rápida. Foi o uso de uma plataforma comum de construção e difusão de recursos lexicais
que permite um trabalho descentralizado. Portanto, as várias equipas estão nos seus próprios países e trabalham numa plataforma comum que está alojada no servidor da CPLP em Lisboa, porque é a sede da CPLP. O sistema adotado é uma metodologia que já existia e que já tinha sido utilizada para o portal da língua portuguesa. Foi criada por um senhor chamado Martin Jansen, chama-se OSLIN, e permite criar recursos lexicais com muitas propriedades formais, nomeadamente a forma de citação e a categoria, que é o que aparece normalmente nos recursos lexicais, a marcação da variação, a marcação do âmbito geográfico do uso, o paradigma flexional completo, a divisão silábica para efeitos de translineação, a marcação da sílaba tónica, a marcação de diferentes relações morfológicas e, evidentemente, nós temos ideia de continuar a desenvolver esta metodologia e passar a ter mais informações, por enquanto só informações formais sobre as palavras, nomeadamente a sua pronúncia, transcrição fonética, etc. Bom, ponto da situação, estou quase a acabar. Ponto da situação. O VOC foi assumido como instrumento da CPLP na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo em Dili, em 2014. Estão inseridos os vocabulários de Portugal e Brasil. No caso de Portugal e Brasil, falta ainda a validação final pelos técnicos da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Estão inseridos e em fase de validação final os vocabulários de Moçambique e Cabo Verde. De resto, o de Moçambique neste momento já está validado. Está inserido o vocabulário de São Tomé e Príncipe, mas aguarda apenas validação oficial. Aguarda que as autoridades digam que sim, senhor, que aceitam que aquele é o seu vocabulário. Também está inserido, concluído e validado o vocabulário de Timor-Leste. Portanto, neste momento, os que estão de fora são Angola, Guiné-Bissau e a Guiné Equatorial está fora desta conversa porque não assinou o acordo e, aliás, é um membro da CPLP, por enquanto mais um membro institucional e de nome do que propriamente um membro efetivo. Foi criado, desculpem, um Conselho Internacional de Especialistas junto ao ILP para o acompanhamento e atualização do VOC. Este Conselho foi aprovado na última reunião da Comissão Científica do ILP, em maio deste ano. Foi discutido na Conferência de Dili em julho deste ano e esperamos que seja ratificado na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que há de acontecer no Brasil, segundo dizem as más línguas, lá para novembro. Foi aprovado também um documento chamado Sistematização das Regras de Escrita do Português para a aplicação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, no âmbito do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa. E pronto. E agora, a cara do bichinho, e se eu não... Está aqui? Não, não está. Isto são os slides só. Então eu vou tentar ligar-me, porque eu tenho os slides com os print screens, porque fiz há dias uma apresentação disto num sítio onde não tinha internet. Eu peço desculpa, mas esta apresentação não foi original. Aliás, tinha conversado com a Rosa sobre isto. Aqui está a cara do bichinho, vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, o endereço é voc.cplp.org. Evidentemente ele não está todo disponível porque não está pronto e, portanto, só será disponibilizado ao público na sua totalidade. Ele já esteve disponível durante algum tempo, os dados como estavam, mas depois chegámos à conclusão que era uma péssima ideia, porque havia dados que ainda não estavam validados e que precisavam de ser tratados de uma forma mais coerente e, portanto, não era uma estupidez estarem online.
Portanto, o Brasil tem o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Cabo Verde tem o VOCALP, Vocabulário Cabo-Verdiano da Língua Portuguesa, Moçambique tem o VONMOSE, que é o Vocabulário Ortográfico Nacional de Moçambique, Portugal tem o VOP, Timor-Leste tem o VOTL e então temos os tais casos Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe que ainda não estão disponíveis. No caso de Angola, estive há dias numa apresentação em que foi dito por pessoas responsáveis do país que o vocabulário está em elaboração e em bom ritmo e poderá estar pronto em 2018. Temos aqui a apresentação do que é. Não temos aqui coisa nenhuma porque ele está todo parado. Desculpem, vou-vos mostrar de outra maneira. Está bloqueada a página. Esqueci-me de avisar que eu ia usar. Tem aqui o conjunto das bandeirinhas. Portanto, tem aqui a bandeira do ILP e, portanto, nesta bandeira do ILP podem entrar no vocabulário todo comum, portanto, onde estão todas as variedades juntas, se não, entram no vocabulário de algum dos países. Tem também a ficha técnica com a entidade coordenadora, que é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, a equipa central e as equipas nacionais. E pronto, e tem a bibliografia e muito obrigada por terem ficado a ouvir. Então, nós agradecemos às duas professoras sobre essas brilhantes exposições, que, além dos vários méritos, não é, eu ressalto a importância de colocarem variedades do português em diálogo. Né? Acho que, para mim, essa é a maior importância, né, desses projetos. E agora, nas perguntas... Alguma dúvida? Rosa. Pode. Espero que o meu francês... Par rapport à la première communication de Madame Lino, ça serait intéressant, je pense, parce que moi je connais un peu ce que vous faites, mais c'est vraiment un travail énorme entre l'Université de Lisbonne et Angola. Donc, le fait du dictionnaire qu'Anapit, avec vous êtes en train de faire, elle a un objectif très précis. Et moi, je pense qu'ils se sont posé la question, pourquoi un dictionnaire Kimbundu avec le portugais? Voilà, pourquoi faire un dictionnaire bilingue? Quel a été le problème qu'Anapit a traité et elle a trouvé que c'était nécessaire de faire un dictionnaire avec des images, en montrant les parties du corps, et pourquoi portugais à côté du Kimbundu? Alors, parce qu'il y a donc la langue officielle d'Angola, c'est le portugais. Donc, je n'ai pas les statistiques dans la tête, mais je sais que j'ai l'impression que le portugais est en ce moment la première langue. La deuxième, c'est le Umbundu, la langue du centre d'Angola. Et puis Kimbundu, c'est l'autre langue nationale, une des langues nationales très importantes depuis toujours, depuis le XVIe siècle, de la région de Luanda, donc de la capitale. Pourquoi le Kimbundu? Bon, parce que il y a beaucoup de monde, je ne sais pas combien de personnes, mais il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas le portugais, même à Luanda. Donc, on arrive à Luanda et on entend tout le temps le portugais. Mais dans les niveaux plus populaires, il y a beaucoup de monde qui ne sait pas le portugais. Donc, ça veut dire que dans les hôpitaux, il y a souvent des drames
parce que les médecins ou le personnel, les infirmiers, ne savent pas Kimbundu ou même une autre langue. Bon, mais le Kimbundu, c'est le plus fréquent. Alors, souvent, Anapita, qui aime bien être parmi les médecins, les infirmiers, par formation, elle aime bien ces contextes. Donc, souvent, elle fait de traducteur-interprète. Sinon, les gens meurent dans les hôpitaux. C'est ça. Donc, et ce problème se pose donc dans la capitale, mais ce même problème se pose dans d'autres régions avec les autres langues. Donc, mais tout à l'heure, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes m'ont demandé cela, pourquoi le Kimbundu? Est-ce qu'il y a une vraie terminologie pour Kimbundu? Donc, je peux dire qu'il y a beaucoup de termes d'anatomie, de physiologie et même dans d'autres domaines de la médecine pour Kimbundu, mais pas dans d'autres langues. Par exemple, Umbundu, qui est la deuxième langue, n'a pas les mêmes termes. Toutes les langues ont des termes courants de tête, bras, la main, bon, mais des termes de médecine, les termes anatomiques, les noms des os, des muscles, et beaucoup d'autres. Beaucoup de langues n'ont pas ces termes-là. Donc, quelqu'un les a créés. Et c'est une réalité qu'ils existent dans cette langue, mais pas nécessairement dans les autres. Donc, alors, c'est pourquoi Anapita s'est mise à faire ce travail, parce que par hasard, un heureux hasard, elle a plusieurs médecins dans la famille, et elle a même une sœur qui est directrice de faculté, et qui aide, disons, dans cette recherche. Voilà. Et je pense aussi que les médecins ne parlent pas le Kimbundu ou autre langue. Les médecins, souvent, donc, médecins portugais, médecins même angolais, ils ne parlent pas. Donc, les générations plus jeunes ne parlent plus ou parlent très mal déjà le Kimbundu. Donc, alors, c'est un besoin, un vrai besoin pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, même au niveau de santé publique. Si la diffusion de la santé publique n'est pas faite dans les langues nationales, les choses ne passent pas, tout ce qui est vaccin, les choses les plus rudimentaires, disons, les plus importantes, les messages ne passent pas. Donc, oui. Mais donc, pour le dictionnaire, on est plus restreint. Donc le public, ça va être les médecins surtout. Le public qui va utiliser les médecins qui vont voir les équivalents. Elle a comme titre pas seulement la médecine, mais santé publique. Donc ça veut dire c'est plus large. Ce n'est strictement la médecine, mais plutôt santé publique. Donc le dictionnaire s'adresse aux professionnels de la santé, qui vont voir les équivalents à Kimbundu. Voilà. Donc là, la nécessité. Qui sont sur place, oui. Auprès des gens qui ne parlent pas le portugais. Oui, et puis moi j'ai vu chaque année chez vous des centaines d'étudiants angolais. C'est pas que pour la médecine, mais j'ai vu pour les toponymes, les patronymes, pourquoi tous ces travaux de comparaison portugais avec leur langue locale, pour les panneaux des routes, tout ça. Alors, Margarita vient de parler de tout ce qui est commun, mais il y a aussi le besoin de ce qui n'est pas commun. Donc, la génération plus jeune a besoin de mettre sur place et d'harmoniser la graphie aussi des toponymes, par exemple. Et c'est un besoin national. Voilà. Donc, les générations ont besoin de faire ce type de travaux. Tá bom. Tem relação a ver com os acentos. Uhum. Teve algum conflito, assim, eu digo, não sei, uma discórdia muito grande quando
por exemplo, o Brasil foi falar com Portugal para, por exemplo, o Brasil tem outro acento, vamos dizer, autônomas, a gente põe acento circunflexo e o Portugal põe acento agudo. Sim. Então, teve assim algum problema, uma discórdia muito grande? Digamos que a grande discórdia dos anos 40 teve exatamente a ver com esse acento. Porque Portugal, no Acordo de 45, Portugal previa, quis impor ao Brasil, entre outras coisas, queria impor ao Brasil o uso do acento agudo nesse contexto fonético. E o Brasil assinou o Acordo de 45, mas nunca o ratificou. E, portanto, esse foi, de facto, um busilis da questão. Neste momento, o que o Acordo faz é um bocadinho a quadratura do círculo, que a norma é comum, mas como a base da norma é fonológica, isso implica que depois o resultado da escrita das palavras seja diferente, em alguns casos, nas variantes nacionais, nas variedades nacionais. E por isso o Brasil mantém autónoma e Portugal mantém autónoma, e daí não vem nenhum mal ao mundo. Tá. Sim. Nós falamos, concepção. Vocês falam conceição, sem D. Sim. Essa é outra das questões também que foi mais problemática do acordo. Eu não sei se preferem que eu fale em francês, mas eu não sei se o meu francês já chega, porque eu já me esqueci de quase do francês. Tá bom? Tá bom. Ok, é que eu já há muitos anos que não falo francês. Ok, tá bom. Então, essa é uma das normas mais difíceis. Houve duas coisas muito difíceis no acordo, na aplicação do acordo ortográfico. As consoantes ditas mudas ou surdas, ou as consoantes, o C e o P, quando antecedem outras consoantes e umas vezes se pronunciam e outras vezes não se pronunciam, não é? Que é a base 4 do acordo, que é um inferno, um pequenino inferno, e que deu origem a todas a maioria, mais de 50% das críticas que foram feitas ao acordo tem a ver com isso. E o outro foi o uso do hífen, não é? Bom, no caso das consoantes surdas, o que aconteceu é que o princípio é muito simples. Quando elas se pronunciam, mantém-se. Quando elas não se pronunciam, não se mantém. Na situação anterior, o Brasil já faz isso desde 43, não é? Portanto, já tinha resolvido muito bem o problema desde 43. Em Portugal, elas mantiveram-se de uma forma um bocadinho artificial, porque, no fundo, a questão é esta, é que, de facto, os princípios que deram origem ao acordo e às propostas do mentor da reforma de 1911, que é o senhor, daqui a bocadinho já me lembro do nome, Gonçalves Viana, era, de facto, a criação de uma ortografia de base fonológica. Não é? Só que em Portugal sempre se misturou a base fonológica com a etimologia, e muitas consoantes acabaram purificando, porque quem foi fazendo as diferentes aplicações dos vários acordos ao longo do século XX foi sempre fazendo sobrepor questões etimológicas, não é? E, portanto, neste momento o que acontece é que em Portugal houve muitas palavras que perderam essas consoantes. Nós estamos a preparar uma comunicação para novembro, que é para tentar responder se houve mais afastamento ou mais convergência com a aplicação deste acordo relativamente a esse aspecto. Todos os dados que temos apontam no sentido de ter havido mais convergência. No entanto, há casos em que vocês mantêm a consoante e nós tiramos porque não usamos, que é o caso da Conceição, que estava ali escrito num slide, o caso da recepção, por exemplo, que vocês dizem recepção, e ao contrário, nós mantivemos o facto e vocês ficaram com o vosso fato. Pronto.
e com o vosso contato. Essa palavra contato, então, é muito engraçada porque, assim, a norma é contacto. Mas eu, desde que comecei a trabalhar nestas coisas, percebi que as pessoas em Portugal não dizem contacto, dizem contato. E então fomos ver, e realmente é um erro recorrente, e dizem que é por causa do acordo, mas não é. Fomos ver nos diários da República, antes da aplicação do acordo, e o contato é em barba. Há para ali contatos que nunca mais acabam. E, portanto, descobrem-se coisas muito interessantes no meio disto. Interessantes, quer dizer, para quem gosta destas coisas, obviamente. A nível do vocabulário, ele já está a ser, a nível da norma, está a ser aplicado no ensino? No português, sim. Em Portugal, nas escolas? Sim, na administração? Sim. Em Portugal tornou-se obrigatório, portanto, há uma portaria de janeiro de 2011, que não é uma portaria, é uma resolução do Conselho de Ministros, que tornou o vocabulário ortográfico do português oficial e o LINCE, que é o conversor oficial, e regulamentou a aplicação do acordo nas instituições públicas, porque de facto o acordo tem a ver com instituições públicas. Na escrita privada cada um escreve como quiser, se quiser escrever em Klingon também pode. Portanto, entrou em vigor nas instituições públicas em janeiro de 2011. No ensino entrou em vigor em setembro de 2011, mas foi progressivo, foi faseado. Portanto, em 2011 entrou no primeiro, no terceiro, no quinto, no sétimo e no 10º, e depois no ano a seguir, nos anos seguintes, e depois, digamos que em 3 anos, todo o ensino estava a ser feito com o acordo ortográfico. Eu não tenho seguido a imprensa, mas toda a imprensa também portuguesa utiliza o acordo? Não. As instituições públicas, é muito cómico porque a única instituição pública que eu conheço que não usa o acordo é a universidade onde eu trabalho, que é a Universidade de Lisboa. Mas não é uma guerra que eu queira assumir. Depois, eu não sou polícia do acordo, quero lá saber. E depois, na imprensa, em geral, a maior parte dos meios de comunicação utilizam o acordo. O público nunca utiliza o acordo, porque o jornal público é o grande cruzado a favor da grafia de 45 e, portanto, é uma questão ideológica. Os demais, sim. A Rádio Renascença, às vezes, no site não usa, mas, em geral, sim, as pessoas estão a usar o acordo ortográfico. Aparece muitas vezes, nos jornais, no final de um artigo de opinião, por exemplo, escrito por decisão do autor, escrito pela norma de 45. Em relação portanto, a essas indicações, o Instituto Camões pediu-nos, portanto, nas universidades onde tem protocolo, a partir de 2011, que utilizássemos o acordo ortográfico. Eu devo dizer que a maior parte dos nossos alunos são estrangeiros e, efetivamente, é muito melhor. Muito mais simples. Dão menos erros. A ideia é assim, quando se deu a primeira reforma ortográfica em Portugal, em 1911, ela surge de uma necessidade de normalização ortográfica sentida por um revisor de provas da imprensa nacional Casa da Moeda, e que de facto tomou a iniciativa de escrever ao seu chefe, que por sua vez escreveu ao ministro, etc, etc. Mas, portanto, o objetivo primordial foi normalizar a escrita do Estado, porque havia muita variação. A escrita antes de 1911 não havia uma norma ortográfica do português, havia imensa variação ortográfica, a escrita não correspondia à fonologia, portanto era uma escrita mais parecida, por exemplo, com o que é a escrita do francês, não é? Mas à boleia dessa necessidade de normalização do Estado, veio também a necessidade de ensinar a ler e a escrever,
porque no início do século XX, Portugal era, e ainda é, o país da Europa com o maior índice de analfabetismo, não é? E um dos desideratos dos republicanos era precisamente o ensino para todos. E, portanto, a reforma ortográfica, que simplificou drasticamente a ortografia, vem também por aí, não é? Não esqueçamos que, por exemplo, João de Deus, que inventou a cartilha, o método maternal, o método para aprender a ler e escrever, era um dos acérrimos defensores da reforma ortográfica e, portanto, vai nesse sentido. E a verdade é que, se nós olharmos para a Europa hoje em dia, a maior parte dos países têm sofrido reformas ortográficas nos últimos tempos, até a França, não é? Sim, mas passa despercebido, não dá tanta polémica. Eu sei. Até a França tem uma reforma ortográfica muito engraçada, muito cómica, é muito divertido ver como é que se fez, ou como é que se vai fazendo mais por aí. E essas reformas, tirando a Espanha, que é muito, muito cuidadosa e vai introduzindo a cada nova edição do dicionário, vai introduzindo umas pequeninas alterações e ninguém dá por nada e tal, e a coisa vai andando. Mas tirando, que é muito inteligente, é uma forma muito, muito, muito inteligente de fazer a adaptação ortográfica. Eu acho que eu tiro o chapéu aos espanhóis. Tirando a Espanha, que faz estas coisinhas, depois, nós tivemos reformas ortográficas em muitos países. A Alemanha teve reformas ortográficas nos últimos 20 anos, a Holanda teve reformas ortográficas, a Roménia teve reformas ortográficas, os países todos que saíram da esfera da União Soviética tiveram reformas ortográficas, por isso quando os portugueses dizem assim, só nós é que sabemos, parece quase a canção, não é? Não é verdade, as pessoas não sabem é o que se passa lá fora, e de facto, e todas essas reformas têm sido no sentido de aproximar a ortografia da fonologia das línguas, até porque há estudos internacionais, nomeadamente levados a cabo pela OCDE, que comparam a aprendizagem das línguas, em várias línguas com vários tipos de ortografia, e é muito claro que quanto mais transparente é a ortografia, mais fácil é a aprendizagem. E os meninos, quando chegam ao 4º ano, têm um vocabulário muito maior e são capazes de ler muito mais palavras. E em relação a Angola, todas as vezes que eu digo, porquê é que Angola não escreve com a nova... Há um problema? Continua a haver um problema? Não sei, eu acho que as autoridades de Angola continuam a achar que há uma série de constrangimentos em relação à aplicação do acordo. E por isso não o ratificam. No caso de Moçambique, ele não foi ratificado, mas houve já uma decisão do Conselho de Ministros do governo anterior. Tinha havido uma decisão do Conselho de Ministros no sentido de ratificar. E de tal maneira, eles estão interessados em ratificar, que eles nomearam uma equipa nacional e o vocabulário deles está pronto. É o mais bonito que a gente tem. Maior, mais bonito, tá. É um orgulho olhar para aquilo. E, portanto, acontece que houve depois um processo eleitoral, a situação no país não tem estado muito fácil, em Moçambique, e, portanto, essa questão ficou um bocadinho para trás, porque isto, de facto, isto não resolve os problemas da vida de ninguém, quer dizer, essa é daquelas coisas. Agora, Angola tem uns constrangimentos, tem um grupo de intelectuais que são contra, e o próprio Estado angolano tem constrangimentos e vai referindo que tem constrangimentos. Não sabemos muitas vezes quais são, não é? Mas, pronto, é isto. Não posso dizer mais nada porque não sou a autoridade angolana. Muito obrigada. Mas acho um paradoxo, porque há tanta gente a trabalhar com o professor Alino, com dicionários, mas eles aplicam a norma antiga. Eu penso que é um jogo político do Estado angolano. Eu sei que há um grupo de intelectuais que é contra, mas não é isso que está a emperrar. É mais um jogo das altas esferas políticas. Em relação a Portugal, em relação ao Brasil? Não. Mais em relação ao Brasil e às forças com mais poder económico.
É uma demonstração de poder, se me é permitido Politizaram o dizê-lo. acordo. É uma demonstração de poder do Estado angolano. Uma arma política e económica. Em relação ao Brasil, porque tinha sido assim uma proposta inicial do Antônio Ais, seria isso? Quando você diz assim em relação ao Brasil, não? É mais profunda do que isso. Mais profundo. Eu acho que com o tempo vai passando. Vai. Tá bom. Gerações mais novas vão reagindo, vai passando. Bom, eu só acho assim em relação ao acordo, né, na aplicação brasileira, eu digo sempre, quando me perguntam, composto tem IFE, não tem IFE, eu não sei. Eu vejo no UAIS, que está de acordo com o acordo, eu não sei mais. É alguma coisa que me parece que no Brasil, né, no português brasileiro, ficou muito confusa. Ieda, já era, e no caso de Portugal era muito confusa, ficou um bocadinho melhor. Não, para nós, a gente sabia. Nós não sabíamos. Uma homogeneidade, assim, afirmar. Antes eu sabia, agora eu não sei mais. Então, eu não tenho constrangimento de dizer isso quando um aluno pergunta, tal. Eu não sei. Simplificou bastante a aplicação. Talvez não haja coerência. Aquela coisa assim muito subjetiva, né? Quando a gente sente que é unida, né? Mas então, isso não foi nada posto em prática dessa maneira. Por exemplo, então, mas tudo bem, eu acho havia que umas coisas do acordo que já vieram de 45. O texto do acordo é um remake do texto de 45. E havia umas coisas do 45 que eram um bocadinho bizarras, não é? Por exemplo, a ideia de que todos os compostos cor-de se escrevem sem hífen, com exceção de cor-de-rosa. E depois, porque havia unidade semântica. Vá-se lá saber o que é a unidade semântica, não faço ideia. E então, por acaso, nós fomos à procura de saber porque é que cor-de-rosa, especialmente, tinha esse hífen, e descobrimos num escrito do Rebelo Gonçalves porquê. Porque uma senhora que ele admirava tinha escrito um poema que está numa nota de rodapé em que cor-de-rosa tem hífen. Tá? E o que é que nós fizemos em relação a isso na aplicação? Nós não podíamos violar o texto do acordo e, portanto, cor-de-rosa está no portal da língua portuguesa com hífen, mas como variante está cor-de-rosa sem hífen. Porque há coisas, assim, aplicar critérios semânticos a questões de ortografia. A nossa norma ortográfica atual é de base formal, ponto. Aplicar critérios semânticos a uma ortografia de base formal é o fim da picada, porque depois já todas as exceções são possíveis, para além de que a semântica lexical é aquilo que nós sabemos, não é? Tá bom. Mais alguma questão? Bom dia, sou Ivan Chavarém, em Master de Português aqui em Saint-Étienne. Eu tenho uma pergunta a respeito do seu trabalho sobre a terminologia com as línguas Ubuntu e Kiyombo. É um trabalho veramente enorme e impressionante, isso. E eu queria saber se, para essa base terminológica, a respeito das relações com o português, tem uma normalização para essas duas línguas angolanas, já que existia? Não percebi. Tem uma? Normalização. Sim. Isso é outro problema, mas que eu deixo com os angolanos, que hoje é que têm que decidir a vida deles. Sim, portanto, significa que existe de facto o problema da normalização das línguas nacionais angolanas, mas é uma decisão dos angolanos. Eu enquanto especialista em língua posso ter a minha opinião, mas penso que é também, mais uma vez, uma decisão portanto, deles próprios, angolanos, que têm um Instituto de Línguas Nacionais, que têm uma publicação também, Diário da República,
da grafia de 8 línguas nacionais, mas essa publicação também tem já uns 20 anos pelo menos, e enfim, há alguma contestação relativamente a essa publicação, mas há de facto esse problema da harmonização ou normalização das línguas nacionais deles. Portanto, penso que estes trabalhos que eu vou fazendo em Lisboa normalmente são feitos evidentemente por angolanos. Eles normalmente se aproximam a escrita da fonologia também das línguas, mas das línguas, portanto, a fonologia mesmo da língua autóctone, mas uma normalização oficial, penso que, enfim, há uma publicação antiga, com uns 20 anos, como eu acabei de dizer, mas penso que neste momento era também já urgente eles também harmonizarem de uma vez por todas também as línguas deles, sim. Que não existe. Mais alguma questão? Então vamos encerrar, não é? Esta manhã que foi extremamente proveitosa, todos os trabalhos apresentados, né? E agradecendo as duas expositoras. Então, vamos aplaudir. Pronto, estamos de férias. Estamos livres. Pronto, já podemos dormir, descansar. Eu quero